Mais uma bomba aí, ó, no caso Marielle. O número 2, ex-número 2 do Ministério da Justiça, que é o Ricardo Capelli, agora ele trabalha no Ministério do Geraldo Alckmin, ele soltou mais uma bomba aí sobre o caso Marielle. Desde que foram presos aí os irmãos Brazão, os mandantes do crime, e foi preso o Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Delegacia de Homicídios, e que, além de ser um dos mandantes, ele também ajudou os mandantes a se safarem. Todo mundo começou a falar do caso, começou-se a falar e viralizou nas redes sociais, viralizaram, na verdade, vários vídeos aí do Flávio Bolsonaro com os mandantes do crime, também viralizaram vídeos aí do Cláudio Castro pedindo votos para os mandantes do crime, viralizaram até entrevistas de um dos mandantes, do Rivaldo Barbosa, falando que, olha, tem que ter sigilo nas investigações, nós vamos chegar aos mandantes. A família da Marielle, o Freixo, deram declarações aí dizendo que estão chocados com a prisão dele, porque ele foi extremamente atencioso com a família, dizia que ele ia chegar nos mandantes, então todo mundo confiava nele, e ele até dizia que era amigo da Marielle Franco. A viúva da Marielle disse que, olha, algumas vezes o Rivaldo Barbosa queria fazer alguma operação na Maré, e ele queria entrar lá, e a Marielle ajudou ele a entrar na favela da Maré, tudo mais, com a polícia. Então a Marielle já trabalhou em parceria com esse delegado, e aí ele vai lá e engana a família dela, engana o Brasil inteiro, e é um dos mandantes do assassinato dela. Olha só a cara de pau que tem esses bolsominions. Pois bem, isso não é tudo. Eis que agora o desespero vai aumentando, e entre todas as famílias de miliciano, boa parte delas o sobrenome começa com B, tá um pânico. Por quê? Porque pode ser que agora presos os irmãos Brazão comecem a falar de outros milicianos e outros crimes. Para falar, olha, o caso Marielle é um só, eu tenho aqui, ó, a solução para uns 20 assassinatos, ou para uns 100 assassinatos. Você quer, polícia? Mas eu não quero ficar 30 anos na jaula. E aí eles tentam fazer alguma coisa. É muito difícil mandante de assassinato conseguir fazer uma delação. Ainda mais alguém que tem inimigos tão poderosos aí como tem os milicianos. É raro um miliciano delatar, a não ser quando ele tem realmente proteção e tudo mais. Pois bem, mas tá um pânico ali entre os outros, porque vai que o Rony Lessa já delatou, e o outro pânico, a parte do que apavora eles é que tem a delação do Rony Lessa e ninguém sabe o conteúdo. E o que se diz é que o Rony Lessa tá falando aí de 20 anos, não é só Casa Marielle não, são 20 anos de crimes de milícias. E aí não é só milícias ligadas aos Brazão, milícias ligadas a outras famílias políticas. Lembrando que um miliciano aí era vizinho do Rony Lessa. O nome começa com B. Aliás, dois milicianos eram vizinhos do Rony Lessa. Um começa com C de Carlos e o outro começa com J de Jair. O sobrenome dos dois também é com a letra B, viu? Não vou nem falar quem são. Aí, eis que o Capelli aparece e fala o seguinte, lembrando que o Capelli era número 2 do Ministério da Justiça, ele deve ter alguns detalhes que nós não temos. Porque por um ano ele era o número 2 do Ministério, então ele estava acompanhando a investigação. Para quem não sabe, o ministro da Justiça, os outros membros do Ministério, não podem ter acesso à investigação inteira, a todo o conteúdo secreto. Mas como eles trocam informações, algumas coisas ele tem. Aí diz aqui o Capelli, ó, vamos lá. O caso ficou 4 anos parado. Quem quiser pausa aí para ler? Quem quiser pausa aí para ler, vai. 3, 2, 1. O caso ficou 4 anos parado. Aí vamos lá, vou ler aqui. Quem cansou de intervir na Polícia Federal? Onde o Rony Lessa morava? Ele atuava no escritório do crime de Adriano da Nóbrega, condecorado por quem? Políticos envolvidos são de Jacarepaguá. Onde nasceram as milícias do Rio? É grave, é um projeto de poder do crime. Eu vou responder aqui as dúvidas do Capelli, obviamente são perguntas retóricas, mas vamos lá. Quem cansou de intervir na Polícia Federal? Jair Bolsonaro. Onde morava Rony Lessa? Condomínio Vivendas da Barra, vizinho do Carlos e do Jair. Morava na mesma rua, a casa dele era em frente à casa do Jair. Inclusive dizem aí que o filho do Jair namorava a filha do Rony Lessa. Olha só que coisa. Ele estava no escritório do crime, do Adriano da Nóbrega, condecorado por quem? Pelo Flávio Bolsonaro 2 vezes, não uma, 2 vezes. O Flávio Bolsonaro, inclusive, numa dessas vezes, foi à prisão visitar o Adriano da Nóbrega para entregar a ele a medalha. Lembramos uma coisa, o Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato. Ele tinha matado 4 pessoas inocentes, ele como policial matou 4 pessoas inocentes, e aí depois que ele foi preso, depois de alguns anos,
todas as testemunhas retiraram o testemunho, e aí o Adriano da Nóbrega acabou sendo solto. Aí você fica, caramba, né? Retiraram o testemunho, todas as testemunhas, que coisa. Polícia foi lá nas testemunhas. Inclusive, o Adriano da Nóbrega, quando ele atuava na polícia, depois ele foi pro BOPE, mas na polícia ele atuava e ele era companheiro do Queiroz. Do Queiroz que eu tô falando é o Fabrício Queiroz, aquele das rachadinhas do Flávio, tá bom? Assim, ó, amicíssimos. Pois bem, o Capelli diz isso aí, ó. Aqui teve gente que desenhou o caso aqui, vamos lá. Em 2006, não sei se dá para ver aí direito, em 2006, vou ampliar aqui para você, Brazão e Flávio Bolsonaro foram os únicos deputados contra a CPI das milícias. Aí, aqui mais, vamos lá. Aqui, Brazão entregou contrato de 10 milhões na TV Alerj para um assessor do Flávio Bolsonaro. Aí tem mais aqui, ó. Brazão fez carreata com Flávio Bolsonaro em 2022 pedindo voto para o Jair. E Jair Bolsonaro entregou passaporte diplomático para familiares de Brazão após o assassinato da Marielle. Inclusive, olha, tem gente que não está se lembrando, o Bolsonaro também também ajudou com um visto para os Estados Unidos um outro envolvido aí no caso Marielle, que é o siciliano. Esse siciliano ele foi citado como um dos possíveis mandantes do caso Marielle lá atrás, em 2019. Que foi numa das tentativas apontadas aí pela Polícia Federal, como uma das tentativas dos irmãos Brazão, né, do Domingos Brazão. Eles citavam o Domingos Brazão, não citavam o Chiquinho ainda. Era uma das tentativas deles de acabar com o inquérito, de fazer com que o inquérito fosse para outra direção ali, de atrapalhar as investigações. E aí esse siciliano, por ser investigado, ele foi barrado nos Estados Unidos, tentou entrar para os Estados Unidos e o visto que ele tinha foi cancelado, porque ele tinha sido citado numa investigação criminal. Os Estados Unidos não deixam que citados em investigações criminais aí por assassinatos entrem no país. Cancelou o visto. Então, ele pediu para a família Bolsonaro, em troca de ajudá-los a conseguir cartões de vacinação falsos, que é o motivo pelo qual o Bolsonaro foi indiciado aí nessa semana, ele, no caso siciliano, pediu um visto para o Bolsonaro. Isso tem tudo registrado em mensagens. Aí você vê, caramba, Thiago, são muitas, mas muitíssimas coincidências, realmente. E agora você tem aí o Capelli, que sabe mais do que a gente, dizendo aí, ó, tem ligação dessa família. Lembremos, o Rony Lessa fez uma delação que ainda não foi toda... Não foi divulgada, 99% da delação não foi divulgada, a partezinha pequena ali, referente ao caso Marielle, foi divulgada pela imprensa, vazaram algumas coisas, mas nada foi divulgado oficialmente pela polícia, só o que falou o Lewandowski. O Lewandowski disse que essa operação foi adiantada em alguns dias, exatamente porque havia o risco de fuga dos envolvidos, os envolvidos que têm passaporte diplomático concedido pelo Bolsonaro. Então eles poderiam fugir a qualquer momento. Olha só que coisa, é o Bolsonaro ajudando aí a fuga dos mandantes aí do caso Marielle, que são muito amigos da família Bolsonaro. O bolsonarismo passou, quando se citou o nome do Domingos Brazão em fevereiro, o bolsonarismo passou a tentar falar que ele é petista, tudo mais. Nos grupos bolsonaristas, o que se dizem, você vê aí como os bolsominions são muito manipulados, eles dizem, olha, agora prenderam alguém de esquerda, talvez a esquerda calhe a boca. Os caras fizeram campanha pro Bolsonaro, são de esquerda. Tá? O Bolsonaro deu passaporte diplomático. Quem é que investigou? Faltou o Capelli perguntar ali. Quem é que investigou, usando a BIM paralela, investigou ilegalmente as investigadoras do caso Marielle, justo quando o caso começou a andar, que foi em 2020? Quem é que fez isso? Pois bem, a BIM paralela, que era chefiada pelo Carlos, pelo Ramagem, que é amigo de toda a família, e que também já ajudou o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Caso das rachadinhas que também se liga ao caso Marielle, por quê? Porque as rachadinhas do Flávio Bolsonaro foram utilizadas para construir, parte do dinheiro, para construir prédios, imóveis ilegais das milícias ali na região de Rio das Pedras e Muzema, no Rio de Janeiro, que é a região de Jacarepaguá também. Justo a região onde nasceram as milícias e a região onde atuavam os irmãos Brazão. Esses prédios legais, um deles até chegou a desabar alguns anos atrás, morreram várias pessoas. Eu lembro inúmeras matérias aí na imprensa durante o governo Bolsonaro, principalmente nos 2 primeiros anos, mostrando como as milícias faziam um terror
aí nessa área do Rio de Janeiro, milícias todas elas ligadas ao Eduardo Bolsonaro. Aliás, o chefe da milícia, que era o Adriano da Nóbrega, ele era chefe do escritório do crime e também dessa milícia aí de Musema e Rio das Pedras. E aí, esse Adriano da Nóbrega, lembremos, enquanto ele esteve preso, pouco antes dele ser solto aí do assassinato que ele cometeu, que ele estava preso, foi homenageado pelo Flávio e tudo mais, o Flávio Bolsonaro deu uma ajudona para ele, nomeando a mãe dele como assessora e como funcionária fantasma, ou seja, ela ganhava sem trabalhar. E aí ela ganhava R$1.000, R$2.000 por mês sem fazer absolutamente nada, e o resto do dinheiro do salário dela, ela enviava para o Fabrício Queiroz, que enviava para o Flávio Bolsonaro. Não apenas ela, mas a então esposa do Adriano da Nóbrega também foi nomeada como funcionária fantasma. Então o Flávio Bolsonaro estava ali cometendo crime, sendo comparsa de familiares do chefe da milícia. Agora você pensa, a Polícia Federal, segundo o Lewandowski, segue com as investigações, porque agora abriu uma caixa de Pandora. Agora a Polícia Federal vai pegar as milícias em cheio. As milícias estão dominando o Rio de Janeiro. E durante o governo Bolsonaro, as milícias passaram a dominar outros negócios que antes eles não faziam. As milícias passaram a trabalhar junto com bicheiros, isso já estavam começando a fazer, mas passaram a trabalhar também junto com facções criminosas, traficantes de drogas. Então as milícias começaram a ampliar muito seus negócios durante o governo Bolsonaro. Lembremos, a coisa piorou muito quando o Cláudio Castro se tornou governador, porque o Cláudio Castro, esse sim é miliciano mesmo. O Witzel, quando ele foi afastado justo ali em 2020, numa época em que ele tinha rompido com o Bolsonaro. Lembremos, o Witzel rompeu com o Bolsonaro porque o Witzel disse que queria ser candidato à presidência em 2022. E o Bolsonaro odeia qualquer um que tente ser candidato contra ele. Então o Bolsonaro passou a atacar o Witzel e o Witzel passou a contra-atacar o Bolsonaro usando o quê? Investigações. E aí o Witzel deu total liberdade, mudou delegados, mudou gente de cargo e tudo mais, para que a polícia passasse finalmente a investigar o crime da Marielle, crimes de milícias e o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Quando o Queiroz foi preso, foi que o Bolsonaro viu, opa, a água bateu no bumbum. O Bolsonaro deu aquele pulinho de quando uma água gelada bate no bumbum, e aí fez assim, opa, tenho que ir contra o Witzel. Aí o Bolsonaro passou a articular no STJ, conseguiu um amigão lá no STJ, que numa decisão monocrática afastou o Witzel. Lembremos, esse pessoal é tudo criminoso, o Witzel também é criminoso, só que o crime que o Witzel cometeu, o vice dele, que era o Cláudio Castro, estava envolvido. E ali o Cláudio Castro não foi afastado. Por quê? Porque era uma jogada casada para ficar um governador miliciano. Governador esse que eu mostrei aqui vídeo ontem, pediu votos para os irmãos Brazão, para os assassinos do caso Marielle. E aí, ali no final de 2020, as investigações travaram. Eu fiquei muito feliz de que os mandantes foram presos. Ainda não foi elucidado todo o caso, né? A gente tem que saber exatamente qual foi a motivação. Mas eu fiquei feliz com essa prisão, porque eu lembro que, principalmente em 2021 e parte de 2022, ninguém mais falava do caso Marielle. O caso tinha morrido praticamente. O Cláudio Castro entrou e acabou com o caso. Acabou. Não tinha mais nenhuma novidade sobre o caso. E ali eu falei, eu era o único que continuava falando uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, eu fazia um vídeo aqui para lembrar as pessoas, tem um caso aqui e tem que ser solucionado, a gente tem que lutar por esse caso. Porque a grande maioria da população estava pensando, quem era bolsominion estava ali feliz, né, não queria elucidar esse caso, e quem não é bolsominion estava ali pensando em como acabar com aquele desgoverno. E aí eu falava, tem que lembrar aqui do caso, porque agora não está tendo solução, mas um dia acaba esse pesadelo e aí teremos finalmente a solução do caso Marielle. Realmente, aquele desgoverno Bolsonaro foi um pesadelo e a característica do pesadelo é que você não sabe quando ele acaba. No caso eu falava, gente, esse a gente sabe, acaba em 31 de dezembro de 2022. No caso acabou um dia antes, né, que ele fugiu do país um dia antes. Mas acabou, entrou o Lula, nomeou o Flávio Dino e a irmã da Marielle, a Aniele, deu uma declaração ontem dizendo, olha, se não fosse o governo Lula, não teríamos aqui os mandantes presos. Nós estaríamos até agora aí se perguntando quem mandou matar a Marielle Franco. Foram 2.202 dias de espera para saber quem foram os assassinos. É muito tempo. Isso, segundo a El Capelli, porque alguém paralisou as investigações. Veremos muito em breve quem são esses aí, porque, segundo a Lewandowski, a próxima investigação é para saber quem é que está atrapalhando, não só essa,
mas inúmeras outras investigações de crimes de milicianos. Ó, prepara, viu? Nos próximos meses vai ser uma devassa aí contra esses milicianos. Tem gente aí, ó, que tá se tremendo. Peço sua inscrição no canal. Falou!